Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos falar sobre uma estrutura de repetição muito utilizada em programação VBA, que é o loop for next. Tá? Então, o loop for next é bem simples e, basicamente, a gente define quantas vezes eu quero que o Excel repita um determinado comando. Então, para a gente aprender o for next, eu vou dar 3 exemplos. Então, vamos começar por um exemplo bem simples. Então, para isso, a gente vai criar um sub aqui, tá? Um sub que eu vou chamar de exemplo 1. Tá? E o que esse sub vai fazer? Ele vai escrever aqui os valores de 1 até qual valor eu quiser que ele escreva. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um for i igual a 1 to 10. E aqui embaixo eu vou colocar um comando next i. Então, o que está acontecendo aqui? Tudo que tiver dentro desse for, ele vai ser repetido 10 vezes, porque ele vai ser repetido para i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, até o i igual a 10. E esse next i simplesmente fala para ir para o próximo i. Se o i começa em 1, o next i vai ser o 2. Aí quando o i está 2, o next i vai ser 3. O que importa é que dentro desse laço, tudo vai acontecer quantas vezes? Vai ser determinado por esse número que eu coloquei aqui. Então, para a gente escrever esses valores de 1 a 10 aqui, nós vamos aprender um outro comando no VBA que a gente ainda não tinha utilizado, que é o cells. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, cells, com 2 L's, tá? Percebam que aqui ele tem 2 parâmetros, que é o row index e o column index, que na verdade é o índice da linha e o índice da coluna. Então, eu quero escrever aqui, tá? Numa coluna. Então, quer dizer que eu quero escrever primeiro na linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1, linha 4, coluna 1. Então, percebam que a linha está andando junto com o i. Já a coluna está sempre fixa em 1, para isso que eu quero fazer. Então, a gente vai fazer isso aqui, cells i,1 igual a i. O que está acontecendo aqui? Então, para cada vez que entrar nesse for, a primeira vez que ele entrar vai ser para i igual a 1. Então, ele vai fazer cells 1 igual a 1. Aí, next i. Então, agora vai ser 2. Então, vai ser cells 1 igual a 2. Então, ele vai colocar o valor 2 aqui. Daí, next i, 3. Aí, cells 1 igual a 3. E ele vai fazer isso até os cells 1 igual a 10. Para executar isso daqui, eu poderia colocar um botão e associar a macro. Porém, um outro jeito bem fácil de executar é simplesmente eu clicar dentro da sub e apertar esse play. Então, eu vou apertar aqui. Percebam que ele escreveu os valores como eu quis. Deixa eu apagar esses valores. Vamos voltar para o VBA. Aí aqui eu vou mudar, eu vou escrever até 8. Tá? Então, a gente vai escrever até 8 aqui. Então, ele escreve quantas vezes eu quiser. Essa é a estrutura mais simples do for next. Tá? Vamos só fazer algumas coisinhas um pouco diferentes. Tá? Vamos supor que eu queira, dentro do mesmo for, escrever os valores de 1 a 10 ou 1 a 8 aqui. Deixa eu voltar para 10 aqui, só para a gente ter todos. E do lado, eu quero escrever qual que seria o valor vezes 2, por exemplo. Então, eu posso fazer isso aqui. Cells i,2 igual a i vezes 2. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Então, quando o i for igual a 1, então o cells 1 vai ser igual a i, e o cells 2 vai ser igual a i vezes 2. O que é esse 2? É o índice da coluna. Quer dizer que ele vai estar na linha 1, coluna 2, escrevendo o valor i vezes 2. Quando o i for igual a 2, aí ele vai fazer 1 igual a i, e 2 igual a i vezes 2. Então, ele vai colocar no 1 o i, e no 2 o i vezes 2, que nesse exemplo vai ser 4. Então, aqui, se eu executar, vocês vão ver que ele vai variar de 1 a 10, e aqui vai de 2 a 20. Bom, pessoal, então assim a gente finaliza o exemplo 1. A ideia era só apresentar a estrutura geral do for next. Agora, a gente vai fazer alguns exemplos um pouco mais interessantes. Então, vamos para o exemplo 2. Então, aqui embaixo, a gente tem aqui a aba 2. Como sempre, se vocês quiserem baixar esses arquivos, é só clicar no link na descrição do vídeo. E vamos começar a fazer esse exemplo 2.
Bom, no exemplo 2, a gente vai parametrizar várias coisas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 valores para informar antes de clicar no botão escrever. Aqui eu tenho já um exemplo feito. Tá? Então, se eu falar que é na posição x, 2 e na posição y, 5, então é onde o Excel vai começar a escrever algum valor que eu quero. Então, x é igual a 2 seria aqui na linha 2 e no y igual a 5 seria aqui. Então, a célula que cai na posição 2, 5 é essa daqui, a E2. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele utilize o prefixo cliente e escreva 6 clientes, um atrás do outro, só que colocando cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, aqui já está resolvido, mas eu quero implementar o código VBA que vai executar isso independente dos valores que eu colocar aqui. Então, vamos voltar para o VBA. E aqui a gente vai criar o sub-exemplo 2. O primeiro passo vai ser a gente declarar algumas variáveis e ler os valores da planilha, como a gente fez na aula 2. Eu ainda não expliquei tipos de variáveis, eu não falei tanto ainda sobre leitura e escrita, só o básico, mas eu vou preparar um vídeo só sobre isso. Então, primeiro de tudo, tá, eu vou só dar Enter aqui para a gente poder enxergar melhor o código. Então, o primeiro passo é a gente declarar algumas variáveis. Então, a gente vai declarar aqui o Jim, vamos chamar de x as integer, aí o Jim y as integer. Tá? Para quem viu o vídeo passado, talvez lembre que eu criei algumas variáveis do tipo double, né? Mas aqui eu criei integer, que são valores inteiros. Como eu falei para vocês, no próximo vídeo eu vou explicar as variáveis e os tipos de variáveis. Por hora, só entendam que é assim. Tá? Depois, no próximo vídeo, vocês vão entender melhor por quê. Então, a gente tem o x e o y como integer. Aí a gente tem o prefixo as string, tá? Porque é uma sequência de caracteres. E a quantidade, vou chamar de QTD as integer, tá? Que são uma quantidade inteira de clientes que eu quero colocar ali. Na verdade, não é clientes, é o prefixo, né? Pode ser qualquer coisa. Bom, então aqui a gente está declarando as variáveis. Declaração das variáveis. Eu não sei se eu já falei isso no vídeo anterior, mas quando eu quero só fazer um comentário no meu código, que é uma linha que não vai ser executada, é só eu colocar esse sinal antes, daí ela fica verdinha para indicar que é um comentário. E aqui a gente vai fazer a leitura dos valores. Tá? Então, literalmente, eu vou ler os valores que estão ali na planilha. Então, a gente vai fazer assim, ó, x é igual ao range b1.value, igualzinho a gente fez no vídeo anterior. Já vou copiar e colar 4 vezes aqui para agilizar. Então, vai ser o y, vai estar no range b2. O prefixo vai estar no range B3 e a quantidade vai estar no range B4. Tá? Então, aqui a gente criou as variáveis e leu os valores da planilha. Agora falta escrever os valores na planilha. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com o for, junto com os cells que a gente aprendeu no exemplo anterior. Então, a gente vai fazer assim. For i igual a to qtd next i. Talvez vocês estejam se perguntando o que é esse i. Esse i, na verdade, é uma variável que ela é declarada na hora que eu coloco ela ali. Tá? Eu poderia ter declarado ela antes, como eu declarei as outras variáveis, mas não é necessário. Tá? Então, aqui, for i igual a to quantidade, então ele vai variar de 1 até o valor que eu informei aqui, tá? Porque eu li ele a partir da célula B4. Então, o que ele vai fazer? Eu vou colocar aqui o comando certo, depois eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Mas, basicamente, vai ser cells x mais i menos 1, vírgula y, igual a prefixo i comercial, espaço, e comercial e o i, a letra i. Isso daqui vai executar o que a gente quer. Inclusive, eu já vou chamar aqui, só para a gente ver se está funcionando, vou apagar aqui esses valores,
tá? Vou atribuir a esse botão, então atribuir o exemplo 2 a esse botão e vou clicar. Funcionou como esperado. Se eu colocasse 10 clientes, ele ia escrever para mim 10 clientes. Se eu colocar aqui aluno, e eu quero só 5 alunos, ele vai fazer aluno 1 a 5, onde eu quiser. Então vamos voltar para o código e entender por que essa linha faz exatamente o que eu quero. Nessa primeira parte, a gente está utilizando os cells. Lembrando que os cells, primeiro a gente informa qual linha e qual coluna eu quero que ele escreva alguma coisa, tá? Então aqui é a linha que eu quero que ele escreva. E essa linha, na verdade, vai ser a linha 2 mais quantas linhas ele já escreveu. Então imagina o seguinte, na primeira rodada, quando i for igual a 1, onde que eu quero que ele escreva? Eu quero que ele escreva na linha 2. Então, para ele escrever na linha 2, ele tem que usar o 2 mais o i, que nesse caso é 1, menos o 1 para cancelar esse i. Então, ele está escrevendo na célula 2. Aí ele dá next i e vai para o i igual a 2. Então, quando o i for 2, ele vai estar escrevendo no 2 mais 2, que é 4, menos 1, que dá 3. Então, ele vai estar escrevendo na linha 3. E em qual coluna? Na coluna 5. Porque a coluna eu não estou variando aqui. A coluna fica fixa em 5. Aí, quando o i for igual a 3, então ele vai escrever no x, que é 2, mais i, que é 3. Então, 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Quando o i for 4, vai ser 2 mais 4, 6, menos 1, 5. Então, isso garante que ele vai escrever uma linha embaixo da outra a partir da linha 2. Tá? Então, essa segunda parte, que é o prefixo e comercial, um espaço em branco, e comercial i, eu já usei isso no vídeo anterior, em que a gente conecta strings. Tá? Então, o prefixo é uma string, que é, no caso aqui, aluno. Aí aqui eu conecto essa string aluno com essa outra string, que nada mais é do que um espaço em branco. E aí depois eu conecto tudo com esse i, que é o número que eu quero que tenha na frente do aluno, que é o próprio i. Então, assim, a gente tem o comando que executa exatamente o que a gente estava querendo. Então, só voltando aqui para a planilha, tá? Vamos supor que eu queira que ele escreva aqui. Vamos colocar no G3. Então, G3 quer dizer que ele está na linha 3 e na coluna 7. E aqui eu quero que ele escreva cliente, e são 12 clientes. Então, ele vai escrever no G3 12 clientes para a gente. Então, o legal dessa sub que a gente acabou de fazer é que ela é totalmente parametrizável. Eu coloco aqui os parâmetros que eu quero, clico em escrever e ele faz exatamente o que eu quero aqui nessa área. Vamos agora para o exemplo 3. Esse exemplo 3 é bem diferente, porque aqui a gente não vai informar uma quantidade de repetições. Ele que vai detectar quantas repetições eu quero que ele faça. Então, aqui a ideia é a seguinte. Vamos supor que aqui eu esteja coletando amostras ao longo dos dias. Então, vamos supor que no dia 1, eu coletei aqui 10 amostras de um produto e fiz aqui as medições. No dia 2, coletei outras 10 e assim por diante. E aqui eu tenho limites que são como se fossem especificações. Então, quer dizer que para estar certo, o valor mínimo é 96 e o valor máximo é 104. O que eu quero fazer? Eu quero selecionar aqui alguns valores, clicar em contar, e ele vai contar para mim quantos valores estão fora da especificação, porém só considerando aqueles que eu selecionei. Então vamos ver como fazer isso no VBA. Então eu vou voltar aqui para o código, tá? Então eu vou subir aqui só para ter espaço e vou criar uma sub que se chama exemplo 3. E aí o primeiro passo é a gente criar as variáveis para a gente ler esses parâmetros aqui. Então eu vou chamar de valor min as double aqui, tá? E o outro vai ser valor max as double. E aí, como a gente também fez no exemplo anterior, a gente precisa ler esses valores da planilha. Então, o valor min vai ser igual a range B2. Nesse caso, percebam que o 96 está no B2, tá? Ponto value. E o valor max, vou copiar e colar aqui só para agilizar, vai ser
no B3. Então aqui eu fiz a parte básica, eu li os valores que estão informados ali na planilha. E agora a gente precisa fazer aquela análise, né? Vou só relembrar vocês. Então aqui eu tenho um trecho selecionado, mas não importa qual que é o trecho selecionado. Eu quero percorrer todos os valores nesse trecho selecionado e verificar quantos estão fora desses limites. Então para fazer isso é bem simples no VBA. É só a gente usar o comando for each c in selection next c. Então, o que isso daqui significa? Esse for each é um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo. Ele faz assim, ó, para cada C em seleção. Esse C, na verdade, é um nome de variável, como era o I no exemplo anterior. Então, na seleção, para cada valor que tiver ali, ele vai chamar ele de C, e aí a cada iteração eu acesso esses valores utilizando essa variável C. Então, quer dizer que na primeira vez, ele vai executar os comandos utilizando o 101,9, na segunda vez ele vai usar o 106,11, na terceira vai usar o 104,4, até o final da seleção. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero primeiro verificar se esse valor está abaixo do valor mínimo ou acima do valor máximo. E aí a gente vai contabilizar quantos estão fora desses limites. Para isso, eu já vou criar aqui fora uma variável auxiliar que eu vou chamar de contador as integer e vou iniciar igual a 0, porque eu estou assumindo que inicialmente eu não tenho nenhum valor fora. Só que aqui dentro desse for, toda vez que o valor estiver fora dos limites, eu vou adicionar 1 a esse contador. Então essa é a lógica que eu vou utilizar. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente vai usar o if, são os condicionais que a gente viu no vídeo anterior. Então, if, a gente vai chamar aqui de c.value for menor do que o valor min. Então, se for menor do que o valor mínimo, então, o que ele vai fazer? Contador é igual a contador mais 1. Então, eu incrementei o contador em uma unidade. Aí, else, if, c.value for maior do que o valor max, then, a mesma coisa. Então, eu vou atualizar o contador. E aqui eu vou dar um end if. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, para cada C na seleção, ele vai testar. Se for menor do que o valor mínimo, ele adiciona o contador. Se não, ele testa se é maior do que o valor máximo. Daí ele adiciona no contador. Se ele não entrar em nenhuma dessas condições, quer dizer que o valor está entre os valores que eu quero. Então, ele está dentro dos limites. Então, ele não faz nada e mantém o contador no valor que estava anteriormente. Então, quer dizer que na hora que chega aqui, na hora que ele sai desse for, a variável contador tem quantos valores na seleção estão fora dos limites. E agora eu preciso informar isso para o usuário. Eu vou utilizar um novo comando. Eu vou usar o MessageBox, que funciona passando uma string e ele mostra essa mensagem para o usuário. Então eu vou colocar aqui, fora dos limites. Aí eu vou colocar essa string aqui, vou colocar um e-comercial e o contador. Então ele vai mostrar uma mensagem falando fora dos limites, 2 pontos e a quantidade de pontos. Então, vamos voltar para a planilha e testar se está funcionando. Então aqui vamos só ver primeiro quantos que estão fora, né? Ou abaixo de 96 ou acima de 104. Então eu tenho 1, 2 e 3. Esse aqui está abaixo de 96. Então quer dizer que nessa seleção aqui eu tenho 3 pontos fora. Vamos verificar. Se eu clicar em contar, primeiro eu preciso atribuir essa macro ao exemplo 3. Então vamos clicar aqui. Primeiro vamos selecionar e clicar. E realmente ele está dando 3 pontos fora dos limites. Vamos verificar no próximo intervalo, né? Nesse dia 2, se a gente olhar aqui, não tem nenhum ponto que está fora dos limites. Se eu clicar aqui no contar, ele está dando 0. E eu posso fazer isso para qualquer intervalo. Eu posso selecionar esse daqui e testar. Então tem um valor fora dos limites. E eu poderia selecionar todos eles e verificar que tem 11 valores fora dos limites. Então aqui eu tenho flexibilidade. Eu posso selecionar o intervalo que eu quiser e ele vai contar para mim quantos valores estão fora dos limites informados na planilha. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para esse vídeo. O objetivo era ensinar para vocês a estrutura de repetição for next, também o for each next,
tá? Dei alguns exemplos mais básicos e alguns mais avançados, e a ideia é essa, tá? Eu vou mostrando exemplos e vocês vão aprendendo com base nos exemplos que eu vou dando, tá? Então, para cada vídeo, eu não estou só ficando no for next ou no for each, tá? Eu também estou tentando colocar algumas coisinhas a mais, como aqui foram aquele comando cells, o selection e o message box, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre os tipos de variáveis. Fiquem atentos, porque logo logo o vídeo vai estar aqui no canal. Até mais!